Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. E nós estamos aqui, graças a Deus, para mais uma vez divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador. Meus queridos, muito obrigado pelos seus likes, muito obrigado pelos irmãos que têm se inscrito em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E também, quando você ativar o sininho, você vai ser notificado do YouTube em que tem um trabalho novo. E também, meu querido, continue compartilhando e continue fazendo uma coisa muito importante também. Continue aí divulgando nossos vídeos, continua fazendo seus comentários para a honra e glória do nome do nosso Criador. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nesse vídeo, eu quero falar uma coisa que é muito importante para o nosso conhecimento e para que nós venhamos a meditar cada dia mais na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão linda e ela é tão maravilhosa que nós aprendemos a cada dia. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que para os judeus, o código penal deles era as 613 ordenanças da lei? Para os judeus, o código penal deles era as 613 ordenanças da lei de Moisés. O que acontece? Eu fiz um estudo baseado nisso, que 613 ordenanças, o Código Penal dos Judeus. Você conhece isso aqui, meu querido? Olha, aqui está o nosso Código Penal brasileiro, não é isso? Aqui está o nosso Código Penal brasileiro. Aqui está a nossa Carta Magna, a nossa Constituição do nosso país. Não é verdade? Então isso aqui, para nós, é como se fosse as 613 leis dos judeus. Aqui, para nós, é como se nós tivéssemos que andar e obedecer isso aqui. Como que você consegue, o delegado, por exemplo, ele consegue incriminar um meliante baseado nisso aqui? Aqui, no Código Penal, os crimes são conhecidos por números. Por exemplo, eu vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o artigo 139. O que é o artigo 139? Difamação. Quando alguém cai na justiça e o delegado fala para ele, o advogado, ou o juiz, você caiu no 139 ou 139, o cara sabe que ele caiu na difamação. Então fala aqui, o artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Isso aqui é o 139. Outro exemplo aqui, o 140 ou artigo 140, é injúria. O que quer dizer isso aqui? Injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, esse é o artigo 140. O outro artigo, 146 ou 146, é o constrangimento ilegal. Então, eu vou dar outros exemplos. O 147 é o código aqui no Código Penal. Este artigo é 147, o quê? É ameaça. Outro exemplo aqui, o artigo 151 é a violação de correspondência. Alguém que devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada ou dirigida a outra. Então, se você violar, você cai no 151, que é o artigo violação de correspondência. Por exemplo, o 153 ou 153 é a divulgação de segredo. Até isso está no Código Penal. Agora veja bem, outro exemplo, 159. O que é o 159? Um dos mais conhecidos, não é? A extorsão mediante sequestro, o artigo 159. Então, outro exemplo aqui que eu vou dar para você, que é o mais conhecido de todos.
o mais conhecido de todo, 171. O que é esse 171? Estelionato. Então, você obter para você ou para outro vantagem ilícita em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Esse artigo é o 171, ou seja, estelionato. Então, meu querido, por que eu fiz isso aqui? As 613 ordenanças da lei, ela funcionava como o Código Penal dos judeus. Então, se você pegar o livro de Levítico, por exemplo, eu tenho aqui o livro de Levítico, ele tem 27 capítulos. Se você pegar todo o livro de Levítico na mão e começar a consultar, estudar, você vai ver que no livro de Levítico existe aqui regra para tudo. Mas para quem eram essas regras? Era para os brasileiros, americanos, venezuelanos, paraguaios, argentinos, ingleses, franceses, alemães, belgas? Não, não era. As leis, as 613 ordenanças, era para os judeus, era o Código Penal dos judeus. Quando a gente observa que cada transgressão dessa tinha um nome. Então, quando pegou todos os nomes e resumiu numa só, aonde a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, 3 e 4, que pecado era a transgressão da lei. Então, qual lei? As 613 ordenanças. Então, o que acontece aqui? Quando um judeu transgredia, essa transgressão era chamada de pecado. Do mesmo jeito que os crimes no Código Penal é identificado por número, então, quando alguém dissesse assim, o judeu pecou, então, todo mundo sabia que ele transgrediu a lei. Qual lei? As 613 ordenanças. Então, quando alguém dizia o judeu pecou, então eles sabiam que o judeu transgrediu a lei. Então, a Bíblia fala que pecado era a transgressão da lei. Por isso que os ensinadores da graça insistem e falam, e é verdade, é bíblica, que não existe pecado para o povo depois que Jesus morre e ressuscita. Por quê? Porque Jesus, ele veio justamente para quê? Colossenses 2, 13 em diante, a Hebreus capítulo 2, também 13 em diante, que Cristo, ele veio aniquilar o pecado, ele veio aniquilar as obras do diabo. Então, o que acontece? Quando você abre aqui na Constituição do nosso país, aqui eu sei o que eu posso fazer e é considerado, vamos dizer, uma transgressão, é considerado aqui eu transgredi a lei do meu país. Aqui eu sou conhecido como bom cidadão ou mau cidadão. Por exemplo, tem brasileiro que não sabe qual é a diferença da carteira de identidade para o CPF. A carteira do CPF diz quem você é como cidadão bom pagador. A carteira de identidade só fala quem você é como cidadão comum, não como pagador, não como devedor. O CPF seu é que diz quem você é como um bom cidadão pagador das suas dívidas ou não. Então, aqui na Constituição do país, ela me situa como o cidadão. Aqui está a Carta Magna, que eu sei o que são as leis do país, o que eu devo, qual é o meu direito e qual é o meu dever, porque existe deveres, não é? Tem um ditado até que diz, é interessante, cumpra o seu dever e depois exija o seu direito. Então, nós, cidadão brasileiro, nós temos direitos e deveres. Como que eu posso exigir o meu direito se eu não cumpro o meu dever? Qual é o meu dever?
independente se a situação política está do jeito que está, independente disso. Mas para mim exigir o meu direito, eu tenho que cumprir o meu dever. Então os judeus, eles não conseguiam de jeito nenhum obedecer às 613 ordenanças. Então, por isso que Jesus veio morrer para livrar os judeus daquela situação. Então, meu querido, em Daniel, no capítulo 12, o versículo 3, fala assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Observe isso aqui, meus queridos, que isso aqui, claro que era para os tempos do fim. Isso aqui, o contexto, era para os tempos do fim. Aquele fim que aconteceu no ano 70. Daniel está falando aqui que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Eu te pergunto, é toda religião, é todos os crentes, é todos os obreiros, é todos os líderes religiosos que estão ensinando justiça para os outros? É claro que não é. Claro que não. Eles estão passando injustiça, ensinando injustiça para as pessoas e ainda acha que estão no caminho certo. Então o que acontece, meu querido? Quando você observa isso aqui, a gente tem que aprender uma coisa. Como os judeus, você estude todo o livro de Levítico. E eu poderia citar, meus queridos, alguma coisa aqui. Aqui, no capítulo 2, no capítulo 1 de Levítico, aqui já está as regras para o holocausto. No capítulo 2, está as regras das ofertas cereais. No capítulo 3, está os sacrifícios das ofertas pacíficas, as regras, as leis. No capítulo 4, o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Isso são regras. No capítulo 5, as regras do sacrifício pelos pecados ocultos. No capítulo 6, está as regras para o sacrifício pelos pecados voluntários. No capítulo 6, versículo 8, está a regra para os holocaustos. No versículo 14, a regra para as ofertas cereais. Então você vai observando aqui, no capítulo 7, por exemplo, está as regras para a oferta pela culpa. E assim sucessivamente. Leia todo o livro de Levítico e você vai entender o que os judeus tinham que obedecer. Então, para eles, para os judeus, as leis, as 613 ordenanças, era o código penal para eles. Para os judeus, essas 613 ordenanças era o código penal que eles tinham que obedecer. Então, Jesus, quando ele veio aqui para tratar de coisas terrenas, Jesus, ele não veio aqui para tratar de coisas terrenas. Melhor, Jesus, ele veio aqui para tratar de coisas espirituais. E foi por isso que a igreja evangélica prega uma segunda salvação. Entendeu, meus queridos? Que na verdade não existe. Essa segunda salvação que a religião evangélica prega não é verdade. Jesus, ele não veio aqui para tratar de coisas materiais, para tratar de coisas físicas. Jesus, ele veio aqui para tratar de coisas espirituais. Então, como a igreja evangélica, ela não entendeu isso, a igreja evangélica, ela não entende que Jesus, ele não veio aqui para tratar de coisas materiais, coisas relacionadas a essa vida. Jesus, ele veio aqui para tratar de coisas espirituais relacionadas à eternidade em Cristo. Então, o que acontece? Desde quando, meus queridos, um ser humano, por exemplo, desde quando um ser humano, ele decide o seu destino? A religião evangélica, eles, os líderes, eles acham que eles podem determinar qual é o seu destino, qual é o seu futuro. A religião evangélica, ela trabalha tanto contra Deus
contra o sacrifício de Cristo, que eles acham que eles é que determinam o nosso destino. Cristo ele não veio tratar de coisas terrenas. Ou seja, o Messias, a igreja evangélica trata o Messias como o herói deles, como se fosse um Mitra. Meu querido, Jesus, quando ele veio, quando muita gente quis que ele se transformasse numa espécie de líder material, líder físico, Jesus falou assim: não, o meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para tratar das coisas do meu Pai. Meu querido, quando Jesus Cristo falou em salvação para os judeus, no capítulo 23 de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 3 de Marcos, Jesus estava falando sobre a grande tribulação, que muita gente ia conseguir se livrar, ia conseguir passar por ela, atravessar por ela. Então, aquela salvação ali que ele tratou nesses livros, nesses capítulos, é relacionada à grande tribulação. Então, Jesus, ele veio fazer um arrebatamento espiritual para que muitos fossem salvos da grande tribulação, que era envolvendo a parte física que daria aqui na terra. E isso aconteceu no ano 70. Então, ele veio falar de um arrebatamento espiritual. Quando Jesus estava falando sobre salvação, nestes contextos, ele estava falando da salvação da grande tribulação. Quando ele falou, por exemplo, estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Aquele dia é o dia que o general Tito e o general Vespasiano, eles entraram em Jerusalém para culminar ali os seus intentos, trazer a guerra, destruir a cidade, destruir o templo. Então Jesus, quando ele falou, quando ele ensinou essas coisas, ele estava falando sobre a grande tribulação. Então, Jesus, ele veio para fazer um arrebatamento espiritual para que muitos fossem salvos da grande tribulação. Quem morresse na grande tribulação, mas que não negasse o Cristo, na verdade, estava morrendo a carne, mas o espírito já era dele. Então, era um arrebatamento de uma posição para outra. A posição física para a posição espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, explica tudo isso aqui. Então, meus queridos, a grande tribulação era envolvendo, essa grande tribulação era envolvendo a parte física que se daria aqui na terra, lá em Jerusalém, lá em Israel. E isso aconteceu no ano 70. Então as pessoas, os crentes em si, eles não sabem fazer a diferença. Existem teólogos, não é? Até conhecidos, renomados, né, no nosso país, que às vezes eles se perdem até mesmo na interpretação da palavra. Por quê? Porque eles querem interpretar tudo ao pé da letra. Eles querem interpretar tudo como se fosse literal. Mas a Bíblia, existe as três linguagens, literal, não é? Simbólica e figurada. Além do mais, existem muitas figuras de linguagens ou linguagens de figura que muitos não levam isso em consideração. Uma coisa interessante aqui, se o Apocalipse ainda vai cumprir, onde que está as 7 igrejas da Ásia se todas elas não existem mais? Então você vê que a matemática ela não fecha, porque muitos líderes, muitas denominações, né, muitos falsos ensinadores, eles dizem que o Apocalipse ainda vai cumprir, ainda vai acontecer num futuro incerto. Beleza, mas deixa eu te falar uma coisa. Então as 7 igrejas da Ásia, elas têm que ser reconstruídas, porque nenhuma delas existe mais. Então, para o Apocalipse se cumprir, como queiram, né? Como queiram os ensinadores futuristas, então as 7 igrejas da Ásia vai ter que ser reconstruída. Por que reconstruída? Porque eles jogam o Apocalipse para o futuro, que ainda vai acontecer, e isso não é verdade. Então,
Além disso, meus queridos, além disso, Jesus ele veio na terra cuidar de situações espirituais e não de terrenas. Jesus, ele não veio cuidar de coisas terrenas aqui. Quando você lê o capítulo 17 de João todinho, você vai ver ali que o próprio Jesus, ele é contra a doutrina do arrebatamento físico. Primeiro você olha João capítulo 17, versículo 20 e 21. Estude todo o livro de João, o capítulo 17. Jesus fala, tem uma hora que Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, no capítulo 17, e ele fala assim, Pai, eu não quero que tire eles. Eles é a igreja, eles é os discípulos ali, melhor, eles é o discípulo. Não quero que tire eles do mundo, mas que guarde-os do mal. Então, doutrina do arrebatamento físico, se você olhar em João 17, 20 e 21, o próprio Jesus está falando que não haverá arrebatamento físico. Então, quando você começa a entender toda a história, quando você começa a entender tudo o que acontecia ali através dos judeus, através das leis, você vai entender qual foi o verdadeiro objetivo de Jesus, então, ele vir e livrar os judeus daquelas 613 ordenanças que para eles era o Código Penal, porque aquele Código Penal, ele não tem validade mais. Aquele Código Penal era muito difícil de alguém conseguir respeitar e alguém conseguir, seguir à risca. Por exemplo, vou falar do nosso país. Aqui no nosso país, isso aqui está em validade, o nosso Código Penal, aqui, porque ele já foi atualizado. Esse aqui é atualizado. Então, esse aqui está validado. Deixa eu te fazer uma pergunta. É todo brasileiro que obedece isso aqui? Não. Por quê? Porque para quem desobedece isso aqui, eles acham difícil de cumprir. Aqui está escrito que eu não posso violar uma correspondência. Mas quantos que violam? Aqui está escrito que eu não posso difamar ninguém. Mas quantos que difamam? Você vai no YouTube e tem pessoas até mencionando nomes. Nós falamos contra sistema. Por exemplo, eu falo contra o sistema. Eu não falo nome de A e B aqui. Falo do sistema religioso. Isso aqui, né? Até a própria lei, não é? Tanto na Constituição ou no Código Penal, até a lei diz que nós somos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui na Constituição, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Dos direitos e das garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha o que fala aqui no parágrafo 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha o que fala no parágrafo 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então você está vendo aqui que quando a gente menciona instituições, mas sem dar nome aos bois, isso aqui é assegurado por cada um de nós. A Constituição brasileira, ela nos garante isso. Manifestação na rua você pode fazer, desde que esteja dentro das regras. Você pode ir de contra um governo, você pode ir de contra uma instituição. Então, as instituições religiosas, graças a Deus que agora o Ministério Público está entrando no assunto, eu bati meu pé aqui, o Ministério Público está entrando no assunto também e está colocando freio nisso, porque o que tem de pessoas abusando, né, de pessoas não está no gibi. Então, meu querido, veja bem, além disso, a religião prega uma segunda salvação. E isso não tem resposta bíblica, não tem respaldo bíblico.
Onde que tem respaldo bíblico para a gente pregar uma segunda salvação? Então, se existe uma segunda salvação, se a religião eles pregam que vai haver um arrebatamento físico, e lembrando que o próprio Deus, o próprio Filho, é contra a doutrina do arrebatamento. Por quê? O que Cristo veio fazer na cruz do Calvário foi uma obra completa. Ele veio salvar, não foi salvar a carne, ele veio salvar isso aqui, ó. O nosso espírito, ele já é predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Aí, os mais abusados, eles dizem que a doutrina da predestinação é de Calvino. Não, a doutrina da predestinação não é calvinista, nem de Armínio, nem paulinista. A doutrina da predestinação, ela foi criada, ela nasceu na eternidade, porque a Bíblia diz lá que Deus, ele nos elegeu nele. A preposição não é nele, é muito interessante, porque nele, então, antes da fundação do mundo. Então, para quem acha que a doutrina da predestinação é de Paulo, ou é de Calvino, é de Armínio, está enganado, meu querido. Não, Paulo, ele nasceu primeiro do que Armínio. Paulo foi primeiro do que Calvino. Agora tem um que foi acima e primeiro, porque ele tem a primazia. Quer ver? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Você quer ver? O que eu vou te mostrar aqui? Isso aqui tem a ver com Efésios capítulo 1. Olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante. Preste bem atenção nisso aqui. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Preste atenção, que tem correlação com Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, sobre a predestinação. Olha o que é supremacia. O que é supremacia? É o poder supremo. É o poder supremo. Você já ouviu falar em democracia? Agora, democracia é o governo do homem, ou o povo no poder. E agora, a teocracia, Deus no poder, governo de Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Presta atenção nisso aqui, nas preposições. Ele, pronome, se referindo a Cristo. Eu vou te mostrar as preposições. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, preposição, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por ele, preposição, e para ele, para, que é a preposição, não ele. Ele é pronomes, agora para é preposição. Tudo foi criado por ele, pronome. Para, preposição, ele. E antes, preposição, de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por ele. Agora é preposição, porque por ele. E ele é antes, preposição, de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, preposição. Agora veja bem, ele é o cabeça do corpo, a igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, quer dizer, princípio, primeiro lugar, primazia, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, preposição, habitasse. Tá vendo, meu querido? Então, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Você tem que entender. Então, Cristo, ele não pregou a segunda salvação. Não,
Cristo não pregou a segunda salvação. Quem prega uma segunda salvação é a religião, meu querido. Por que que a religião faz isso? Porque eles têm que continuar enganando o povo. Para a religião, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário não teve validade. A morte e a ressurreição de Cristo ali não teve validade. Então, por isso que a religião prega uma segunda salvação. Cristo veio libertar os judeus das 613 ordenanças, livrou, tirou os judeus de uma situação ruim, que é a escravidão da lei, colocou numa boa posição, que é o reino da luz, o reino do seu amor, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Então, se Cristo tivesse que voltar uma segunda vez para arrebatar a igreja fisicamente, o que estaria acontecendo? Então, o sacrifício dele na cruz do Calvário não teve validade. Então, é mentira da religião quando diz que Cristo vai arrebatar a igreja. Não vai, não. O arrebatamento, todo cristão ele vai para o céu, mas quem volta é o Espírito. Mas para isso acontecer, para isso acontecer, voltar, vai ter que acontecer uma coisa primeiro. O corpo tem que morrer. Então, meu querido, eu ia me esquecendo uma coisa. Idolatria. Quando eu pertencia ao sistema, eu falava que numa certa denominação, aí, uma certa religião, e que existe lá muita idolatria, que eles adoram ídolos, né? Eu acreditava nisso. Mas aonde que tem mais idolatria? É dentro da religião evangélica. A religião evangélica idolatra pastores, idolatra líderes, idolatra convenções, idolatra ministérios, idolatra cantores, idolatra cantoras, tá bom? Então, aonde tem mais idolatria hoje em dia é justamente dentro da religião evangélica. Onde está escrito que Jesus prometeu voltar ou Jesus prometeu salvar 2 vezes? Aonde que está escrito? Tem algum lugar na Bíblia que está escrito isso? Não, não tem lugar nenhum. Jesus Cristo, ele falou que ele voltaria e voltou no ano 70, mas não fisicamente. Ele voltaria na manifestação do Filho do Homem, porque ali a obra foi concluída. Ali foi tudo feito. Lembra do tetelestai na cruz? O que quer dizer tetelestai? Está consumado, está feito, está pronto. Então o que acontece? O objetivo principal da sua morte na cruz era garantir a vida eterna, e isso já foi feito. O objetivo principal da morte de Jesus na cruz do Calvário era garantir a vida eterna, e isso foi feito, meu querido. Então Jesus, ele não precisa vir uma segunda vez, e ele nunca falou que ele viria uma segunda vez em forma física, ele nunca falou isso. Quem ia acontecer em Jerusalém, Israel, era a manifestação do Filho do Homem. Mas tem muita gente que entende que manifestação é presença física. Não, meu querido. Eu posso ir a um lugar, causar um alvoroço danado, enquanto o chefe de família não está em casa, e eu vim embora. Aí, quando o chefe de família chegar em casa de novo, aí o filho ou a filha fala assim, ô pai, Alberto esteve aqui e falou um monte de besteira do senhor, da mamãe e tal. Então, aí, quando eu estou em outro lugar, mas ali eu deixei uma contenda, eu deixei uma briga, eu deixei uma confusão. Eu não estou presente lá mais, mas a manifestação da minha presença lá que causou isso. Então, o que fez acontecer a manifestação do Filho do Homem lá em Israel foi justamente o quê? Leia o capítulo 23 de Mateus, leia o capítulo 24, foi justamente por aquela raça, aquela geração ter rejeitado o Filho do Homem. Ele falou, olha, tudo que vocês fizeram com meus profetas, fizeram comigo mesmo, eu vou cobrar desta geração. E aconteceu. Ele falou que a manifestação do Filho do Homem iria acontecer. E aconteceu. Mateus 16, versículo 28. E ele falou com os discípulos, alguns de vocês vão estar vivos quando acontecer a manifestação do Filho do Homem. Então, meus queridos, seria hoje em dia até uma blasfêmia anunciar uma segunda salvação pelos nossos feitos. Eu não consigo, meu querido.
Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pagar preço, eu não tenho que frequentar religião, denominação, eu não tenho que pertencer a ministério, convenção. Sabe por quê? Para ter minha salvação, não. Sabe por quê? Porque tudo que ele precisava fazer para garantir a minha salvação já foi feito. Nós somos eleitos, sabe para quê? Para salvação. Só precisamos morrer. Por quê? Só se volta para a eternidade o Espírito quando essa carne morre. Então seria uma blasfêmia anunciar a segunda salvação pelos nossos feitos. Estaríamos trabalhando contra o nosso Criador. Nós só voltamos para a eternidade quando nós morremos. Eclesiastes 12:7. Que o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Meu querido, é isso que nesse vídeo eu queria deixar para você. Eu gostaria que você continuasse estudando a palavra de Deus. Leia todo o livro de Levítico quando você tiver tempo em casa e você vai entender que o livro de Levítico é um dos livros que nos ensina o que é as leis judaicas para eles. Era como se fosse o Código Penal dos judeus. Graça e paz e fica com Deus. Amém.